Oi, gente, tudo bem? Começar aqui a aula 7. Hoje eu acho que vai ser uma aula bem bacana, que vai ajudar vocês a quem quiser seguir na carreira de ilustrador também, né? Não vai ser só para quem tá para fazer a prova para passar no vestibular, mas eu vou ajudar dando umas ferramentas aqui para vocês para a prova de criação. Bom, hoje eu vou falar sobre destaque, que é um jeito de você trazer o olhar do leitor para algum ponto da sua ilustração, né? De você dar mais importância para alguma parte. Trouxe alguns exemplos de cartazes de filme, mas eu vou mostrar passo a passo como fazer e como é uma ferramenta muito boa para vocês, na verdade. Bom, queria começar ressaltando novamente que a prática é muito importante nas nossas aulas, né? Você precisa identificar quais são as suas dificuldades, né? E às vezes é bom você saber onde você manda bem, onde você manda mal, que aí você consegue contornar onde você está mandando mal, sabe? Mesmo que você não consiga mandar bem em todas as áreas, sabe? Se você conseguir só contornar a partir dos princípios do que a gente está passando, já está tudo bem. Bom, isso vai ser uma técnica que pode ser um treino para vocês com o que já foi apresentado no semestre anterior. Eu tinha falado da técnica da mancha, né? Que era uma técnica que as pessoas usam com tinta, na verdade, e eles passam o pincel de uma forma mais descontraída mesmo, que é só para testar contraste, ver composição de cor. E eu vou trazer para vocês uma adaptação, né, para vocês fazerem um rascunho da prova de criação de vocês. Então essa vai ser uma parte que a gente utilizaria na própria folha sulfite do rascunho que eles entregam na hora. É um jeito de você testar a sua composição, que vale muito a pena, viu? Porque se você começar no papel a sua composição trazendo direto as cores, sem você testar antes, às vezes você pode ver uma cor que não se encaixa muito bem, mas não vai dar para trocar porque você já colocou. Então eu vou trazer aqui para vocês essa técnica, né? Eu vou dar uns exemplos usando cartazes de filmes, vai trazer todo o rolê de diagramação e sempre tem um destaque de informação. Tem um personagem que é protagonista, tem um personagem que é vilão, tem um personagem que é herói. E aqui, esse destaque seria justamente com reflexos e fontes de luz, no caso. Então você vai utilizar os reflexos para dar destaque às informações do seu cartaz. Isso não significa necessariamente contornar o seu desenho com luz, porque você vai colocar uma simulação em uma superfície justamente só para trazer esse contraste e trazer essa ideia de algo iluminado, de uma fonte de luz, no caso. Quando você coloca uma fonte de luz, a iluminação está vindo de algum ponto do seu desenho. Ela pode vir de mais de um, inclusive, né? Se você estiver fazendo desenho de observação, então vai ser só copiar o que você já está vendo. Porque vai ter uma fonte de luz ali, vai ser a luz artificial da sala. E tem o reflexo do ambiente no objeto, sabe? No caso, teve um reflexo muito importante quando eu estava fazendo a prova. Era o parafuso, né? E aí o reflexo da carteira era muito forte no objeto. Então você tem que prestar atenção não somente à fonte de luz, mas os reflexos de superfícies perto disso. E no caso de um desenho de criação, que serve para os 3 cursos, né, você projetaria uma fonte de luz. Você utilizaria isso como uma ferramenta na sua criação. Eu vou colocar aqui exemplos para vocês. Eu trouxe esse cartaz do filme Chinatown, é só o que está na esquerda. Aí eu trouxe um recorte desse cartaz do chapéu do protagonista. Vocês podem ver que o chapéu ele tem como se fosse um contorno de luz, que é justamente uma forma que você encontra de destacar um objeto do fundo, entendeu? Assim vocês podem ver que a fonte de luz do chapéu está na frente e na parte de trás, ainda assim você vê uma luz diferente, que é uma luz um pouco mais esmaecida, uma luz mais fraca, mais suave, que é justamente essa luz, ela está aí só para trazer ele para frente, fazer como se ele estivesse saltando do papel. E essa fonte de luz ela faz o contraste de diferentes formas, no caso, na frente do rosto dele, trouxe esses círculos aí para ajudar a exemplificar. Na frente do rosto dele, a fonte de luz bate diretamente, então ele deixa ele bem mais claro do que o fundo, então deixa ele mais iluminado. Ali, no caso, no chapéu da moça,
o fundo e ele é diferente justamente porque tem uma iluminação já diferente e uma tonalidade de cor. Então não foi necessário fazer o contorno igual foi no chapéu do cara. Ou então um contraste bem forte mesmo de fazer igual ali o chapéu dela com o cabelo tá bem escuro e o fundo tá bem claro. São jeitos de você criar uma composição para você trazer esse destaque. Você utiliza a luz como uma forma de você destacar o seu objeto, quem você quer trazer importância, entendeu? No caso, por exemplo, a gente sabe que ele é meio que o protagonista porque ele está mais à frente, porque ele está com esse destaque dela. Eles não são tipo uma coisa só, você entende que são duas pessoas, mesmo que fosse uma foto um pouco menos iluminada. Aqui eu trouxe mais um cartaz trazendo também essa ideia do destaque usando a luz, vocês podem ver no chapéu dele. E também eu trouxe também só para lembrar que sempre aplicar esses outros conceitos, né, de ordem de leitura e tudo mais. Essa linha vermelha seria justamente para isso. Quando você estiver pensando numa composição, fazer uma criação e tudo mais. Então, seria justamente esse o contraste feito, né? Seriam leves contornos feitos pela luz, né? No caso, isso não seria o contorno do esboço quando você está fazendo. É um reflexo na superfície, então não necessariamente é só uma linha branca em volta. Pode ser uma superfície, pode ser uma partezinha, entendeu? Não precisa necessariamente ser um risco em volta. Por isso mesmo que vocês não devem contornar o desenho de vocês quando vocês estiverem fazendo. Vocês não devem fazer o contorno dele super forte. Você vai, no caso, utilizar a luz para isso. E isso pode ser um contorno menos definido, assim, para composição. E aí sim você deixa a sua imagem muito mais facilmente entendível e você exalta a informação principal, você traz para frente os objetos. No caso, se você estiver desenhando algum objeto em um meio que ele esteja um objeto escuro em um meio escuro, você utilizar isso é uma ferramenta muito boa. Aqui eu trouxe esses dois exemplos de dois cartazes do Harry Potter e foi justamente para mostrar que são dois cartazes que tem um contraste não é muito forte, sabe? Ali, a partir do queixo deles, você não vê mais nada praticamente. Mas ao mesmo tempo, as informações importantes, que são os rostos dos atores, ela está bem iluminada. Então você utilizou a forma de uma iluminação e um escuro muito forte. Isso tem algumas características de alguns movimentos de pintura, de movimentos artísticos anteriores, mas isso eu trago mais para frente para vocês. E aqui também, no caso, você pode ver que tem isso, como ele direciona o seu olhar pro rosto dos atores, justamente porque mostra o corpo todo deles, mostra várias pessoas, mas o corpo deles está muito escuro. Então, tipo, é uma coisa que está muito mal iluminada e o rosto, vocês veem que tem até o contorno da luz, justamente por uma luz artificial que eles fizeram para tirar fotos. Os cabelos que estão refletindo, a pele, o rosto, sabe? Então, não necessariamente é só um contorno. Então, como a gente aplica isso na prova, né? Que é essa que é o rolê. Você vai para sua folha de rascunho, então você vai fazer como se fosse a técnica da mancha. Você vai utilizar os seus lápis de cor, você faz o seu esboço, no caso, com HB mesmo, e aí você utiliza os lápis de cor rapidinho, assim, riscando como se fosse fazer uma tipo de mancha, sem se preocupar com o acabamento, se vai ficar bonito ou não, sabe? Ali é só para você testar as cores. Você faz o desenho que você está planejando fazer, faz ele pequeno também para você economizar tempo, não precisa fazer isso grande. E aí você utiliza as cores em tons próximos, né? Tipo assim, eu vou pegar essa cor e essa, faz a sua composição, faz as suas escolhas de cores. Quero fazer uma pintura, usar somente cores azuis. Então você pega essas cores que você quer utilizar e faz um rascunho disso. Pode ser um negócio bem pequeno, assim, sabe? Tipo, 5 centímetros por 5 centímetros, 7 centímetros por 7 centímetros. A ideia é justamente só você testar as cores e a sua composição para ver como ela tá. E você sempre vai dar o destaque. Faz os objetos saltar do papel, né? E no caso, tem que também tomar cuidado com os excessos. Se você fizer isso com muita frequência, talvez acabe deixando o seu objeto esquisito, parecendo que ele está destacado da composição.
Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns cartazes de filme. Pode ver ali, tipo assim, na testa da personagem, no rosto dela, tem esse contorno branco que é justamente esse rebatimento dessa luz branca. Tem no vilão também. Aqui, esse é um exemplo bem clássico de você que pode ver. Você pode ver também que, ó, os atores, eles não estão 100% contornados de branco, tá? Pode ver ali o rosto da mulher, ela tá só de um lado de branco. O resto tá meio que quase junta com o que tá atrás, entendeu? Que é justamente para dar uma hierarquia de informação. O rosto dela tá aqui, e ela não é uma personagem tão importante quanto os outros dois que estão ali em cima, que são protagonistas. Esse filme é muito bom, inclusive. Quem não viu, recomendo que veja. Aqui mais um exemplo de cartazes, né? E ele pode ver que tem esse rolê do contorno de branco, às vezes até num fundo claro, ali meio que quase junta praticamente a testa dele com o fundo, mas as cores do rosto dele são muito vivas. Isso acaba trazendo um destaque pelo cartaz também ser bem escuro. O rosto da moça pode ver que tem um pouquinho desse destaque em branco ali, contornando. Aqui dá para ver bem claramente isso, que é justamente esse contorno branco no personagem que destaca ele do fundo, e ali tem a outra personagem que, apesar do rosto dela estar maior, ela está atrás do protagonista, e pode ver que o destaque nela é feito, tem esse reflexo no rosto dela, a parte da frente está mais escura, e pode ver que tem algum momento que junta com o fundo praticamente, que é justamente para mostrar, você não precisa dar o destaque no rosto todo, você não precisa colocar, quando você vai dar o destaque para um personagem, um objeto, você não precisa contornar ele de branco necessariamente. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Porque se você fizer isso, vocês acabam deixando o objeto meio deslocado, assim, da composição. Então vocês façam reflexo onde for necessário. E alguns lugares também já não vão ser necessários pelas cores, que eles já vão apresentar um contraste, então já vai estar bem definido. Às vezes é um objeto de cor escura num fundo claro, então meio que já está bem exemplificado. Beleza, então agora a gente vai para a parte prática. Bom, gente, dando continuidade aqui no rolê, essa é a parte prática. Eu já deixei esse esboço. Vou ser bem rápido aqui, justamente para não ocupar muito tempo de vocês. Mas, quando vocês forem fazer, podem demorar um pouquinho a mais. Aqui era justamente mostrar como seria feito mais ou menos a técnica da mancha. Você faz um desenho rapidão do seu objeto, do que você for querer fazer, e aí você pega o lápis de cor e você manda ver assim. Vai fazendo, não precisa fazer em bolinha dessa vez, tá? Pode fazer riscando assim mesmo. Quase como se fosse uma achura mesmo. Só para você testar os contrastes assim do rolê. Coloca uma cor em cima da outra, pode misturar a cor de lápis aqui também. Aí aqui no caso, eu vou fazer uma caneca azul num fundo próximo, de uma cor próxima. No lápis, esse preenchimento vai mais devagar, mas o que eu estou querendo mostrar é só justamente a técnica. Então não se preocupem em fazer nessa velocidade, que aqui o rolê é só para exemplificar para vocês, no caso. E aí você vai pegando e testando as cores do jeito que você quer apresentar elas. Pode misturar lápis de cor. Dessa forma você vai poder testar as cores que você está utilizando. E se você não gostar e você achar que precisa ser feito algum tipo de alteração, vai dar tempo de fazer. Justamente porque não vai estar direto no seu desenho final. Olha aqui.
Pode ir misturando as cores e tudo mais. Aí no caso você tem que deixar um espacinho branco, que seria uma cor mais clara, algo mais próximo do branco, né? Isso vai trazer o destaque pro rolê. Não precisa ser um contorno completo também, aqui eu estou deixando aqui na junção da caneca. Ó, aqui a parte de dentro é bem mais escura. Que é o rolê da fonte de luz, né? No caso, a fonte de luz que eu estou imaginando, vou colocar aqui só para indicar. Ela estaria vindo daqui, mais ou menos. De trás da caneca, no caso. E aí, ó, você vai riscando, sem pretensão mesmo. Isso pensa num desenho muito pequeno, no caso, né? Que vai ser uns 5 centímetros por 5, mais ou menos, sabe? Um rolê bem de boa. Tô fazendo tudo rapidão, só para exemplificar para vocês, para não segurar vocês muito tempo em aula. Mas olha só, você pode fazer também gradientes no fundo, nos objetos que você estiver fazendo algum tipo de interação. E aí você meio que já vai descobrindo que cor vai aonde. Aqui a sombra projetada da caneca. Com lápis isso vai um pouco mais devagar, porque aqui o preenchimento é muito forte das cores e tudo mais, mas vocês, como eu disse para vocês, não se preocupem em acabamento, em resultado, em fazer algo necessariamente bonito. A ideia é só vocês testarem as cores que vocês querem utilizar no desenho de vocês e como melhorar, o que pode ser tirado, o que pode ser posto. Alterações possíveis, porque aqui agora, se você erra, se você faz algo que você quer mudar, é possível. Aqui seria uma cor mais cinza. Pode fazer alteração de pressão do lápis também, se você quiser. Aqui você poderia utilizar o próprio lápis preto, mais forte, mais fraco. Pode utilizar o 2B, HB, 6B, esse tipo de coisa. Aqui, apagar também, se vocês quiserem, pode ser feito. Ó, aqui eu estou colocando tonalidades próximas de propósito. No caso aqui, para fazer esse acabamento no lápis de cor, você tem que deixar o espacinho entre o seu objeto, justamente para que você possa vir com uma corzinha mais clara ali e finalizar. Aqui no digital não dá para mostrar isso 100% para vocês, mas a ideia é só para mostrar como esse contorno acaba influenciando no rolê. E olha só, vou tentar fazer um forno bem certinho aqui. Olha aqui, ó. Essa é a parte que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem ver no pegador aqui do caneco. Ele tem uma tonalidade muito próxima do fundo, mas ainda assim ele não desaparece. Justamente, ó, aqui no caso, no teste da mancha, a gente pode ver que aqui eu vou criar até uma outra parte para mostrar isso para vocês. Essa parte aqui tá bem separada, então tá beleza. Aqui, por exemplo, faltou um pouco. Então quando você for fazer o seu desenho final, você tenta dar um reforço nisso, entendeu? Aqui tem um contraste muito forte, aí talvez seja alguma coisa que você pode modificar. Então aqui, por exemplo, vamos voltar ali para o nosso desenho. Essa parte aqui da mesa, a gente dá uma escurecida de leve.
justamente para que o destaque seja a nossa caneca. Aqui já está de boa. Aqui, no caso, seria só fazer algo mais assim. Olha só, como traz um destaque muito grande você deixar essa borda de luz. Não precisa deixar 100% em tudo, em todos os lugares. Pode deixar em um ponto ou em outro. Não precisa se preocupar em fazer tudo exatamente contornado, justamente porque a ideia é que você crie uma composição que o objeto esteja inserido. Você perceba que ele faz parte ali da composição, mas que ele não se misture dessa forma, assim. Aqui dá para deixar um pouquinho mais escuro também, olha só. Aí viu? Tem uma caneca que dá para ser vista muito bem, justamente porque foi feito esse rebatimento de luz e uma sombra projetada. Esse é uma ferramenta muito boa para vocês, inclusive se vocês forem para ilustração. Outra coisa também, só para finalizar aqui, quando você for fazer a sua parte de luz e você quiser fazer um rebatimento de luz um pouco maior, também é possível. Ó. Você faz a parte que a luz está de fato do lado da luz, você pode deixar um pouquinho mais claro do que a parte que está na sombra, mesmo que você esteja fazendo o contorno da luz. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido aqui. Vou apagar só para deixar bem exemplificado para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido essa aula. Eu particularmente achei essa aula muito maneira e espero que ajudem vocês. Bom, venham nas monitorias, vamos trocar uma ideia. Espero que vocês tenham entendido. Abraços.